Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Vim aqui trazer uma leitura, né, do livro A Cura, um pouco atrasada, mas estamos aí firme na leitura. Vamos avançar bastante hoje para compensar aí, tá bom? Então vamos ao trabalho aqui. Então aqui a gente vai começar, né? é, Essa parte aqui, a esquerda e a direita, a outra dimensão. Considerações preliminares. Possuímos em nosso cérebro dois hemisférios que se opõem entre si. Eles também se completam. Eles se opõem porque são separados, possuem funções diferentes. Então, aqui ele falando do cérebro, né? Essa parte mais física mesmo, né? E as funções de cada um. Um lado é mais racional, um hemisfério é mais racional, mais objetivo, né? Tem o feminino e masculino. O outro lado é mais sensorial, mais da arte, da percepção. Então, essas são as diferenças que se complementam, né? Temos dificuldade de nos movimentarmos mais em um dos hemisférios cerebrais que no outro. A solução seria unir ambos de forma que pudéssemos nos movimentar com ambos ao mesmo tempo, sem diferenciá-los. Isso é o aspecto superficial, conhecido por todos. Então, todos nós, né, temos facilidade com uma dessas partes que a outra, né? E o ideal é a gente desenvolver a outra parte para chegar num equilíbrio, né? Podemos acrescentar algo a isso. Está escrito na Bíblia: Deus criou o homem à sua imagem. Em seguida, vem um trecho inquietador, algo como: Ele o criou como homem e mulher. Assim, para Deus, se é que posso dizer algo assim, os hemisférios do cérebro não eram separados. Bom, aqui ele está refletindo sobre isso, né? Para nós, eles são separados. Percebemos, ao contrário de Deus, o homem e a mulher como separados. Porém, o homem sozinho não é a imagem de Deus, e a mulher sozinha não é a imagem de Deus. Apenas juntos correspondem à imagem de Deus. Então, ele está fazendo uma comparação aqui, né? Ele foi longe, né? Vocês veem que Bert, ele não, ele aproveita tudo, assim, para poder nos trazer alguma coisa, né? Então, ele foi longe na investigação dele. Isso é muito legal. Então, o que que ele está querendo dizer, né, com essa junção do homem e da mulher, né? O casal, quando está bem, assim, sintonizado, eles formam um terceiro elemento, assim como os filhos, né? Mas é uma união, uma sinergia, né? Aí aqui ele vai dizer, né? O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se torna pleno. Todavia, ele faz distinções entre si e a mulher. O mesmo vale pela mulher. Ele está querendo dizer, né, que o homem, com as características de proteção da mulher, de provedor, né, ele consegue ter mais essas características quando está junto de uma mulher, né, que deixa ele fazer isso, né, no sentido de que a mulher está no lugar dela também de mulher, né, de receber. Então tem tudo isso, né, os lugares. O ser só se torna ser quando consegue unir o masculino e o feminino em si, em todos os aspectos. Aqui também a gente tem que olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso olhar e nossa relação com o sistema masculino da nossa família como um todo, com o sistema feminino da nossa família como um todo. Todos nós temos questões a incluir, né, a resolver com o feminino e o masculino dentro de nós, né? Quando a gente está com isso, assim, incluso, mais ou menos equilibrado dentro da gente, aí a gente consegue se relacionar com o sexo oposto, né? Ter relação. Isso é básico.
Existem várias distinções que, embora não percebamos, são uma derivação da distinção entre homem e mulher. Por exemplo, a distinção entre o corpo e espírito. Ao invés de mulher, dizemos corpo, ao invés de mulher, dizemos corpo. Ao invés de homem, dizemos espírito. Nesse sentido, o caminho espiritual, com sua rejeição ao corpo, sob vários aspectos, a negação da mulher. Então, ele está falando aqui, uma das maneiras da gente entender masculino e feminino é essa, né? O corpo. O corpo, ele é muito do aspecto feminino. Então, tem a ver, assim, com o cuidar, o zelar, que é muito do feminino, né? A mãe, quando cuida de um filho, dá alimento, dá sustento, né? Ver se ele está bem. É, essa manutenção, né? Assim como a gente tem que fazer com o corpo, é do feminino, né? O homem, quando cuida do corpo, ele está trazendo o aspecto feminino dele, do autocuidado, para ele, né? Por esse motivo, existem vários caminhos espirituais que são nocivos ao corpo. Eles anulam a unidade entre homem e mulher, dando prioridade a um em relação ao outro. Então, aqui ele está olhando para a parte dos caminhos espirituais, né? Algumas exclusões que acontecem, então a gente pode dar uma pesquisada aí com relação a isso. O mesmo ocorre com os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Um é masculino e outro é feminino. O mesmo vale para as regiões de cima e de baixo. A pergunta é: o que nos une? Então, aqui ele está fazendo um questionamento para a gente, né? O que une o feminino e o masculino, assim como o pai e a mãe, assim como o masculino e o feminino dentro de nós, assim como a própria espiritualidade, né? Ele fala ali que espiritualidade, né, é a união do corpo com o espírito, que é o masculino, né? E o feminino é o corpo. Então, a gente vai unir isso daí através da interiorização, que ele vai nos dizer aqui, né? Então, ele vai sugerir aqui uma interiorização, né? Então, vamos ler primeiro aqui, depois a gente faz. Fechem os olhos e sintam dentro de si. Que lado em vocês é mais forte, o esquerdo ou o direito? O que é mais forte em vocês, a região de cima ou de baixo? O que é mais forte, a relação com a mãe ou a relação com o pai? Se possuírem filhos de ambos os sexos, qual deles a relação é mais forte? Com o filho e ou com a filha? Então, vamos fechar os olhos, fazer essa interiorização, né? Podem fazer aí. Qual lado é mais forte em vocês, o esquerdo ou o direito? O que é mais forte em vocês, a região de cima ou de baixo do corpo, né? A gente pode ter a cintura como mediação. A relação com o pai ou a relação com a mãe? Os filhos, né? Se vocês tiverem filho também, fazer essa meditação aí, como que é o contato, né? E agora ele vai, aqui acho que foi para interiorização, né? Percepção. E agora aqui meditação. Essa foi a preparação. Conseguiram perceber a separação em vocês? Agora, através de uma meditação, gostaria de percorrer um caminho com vocês por meio do qual unimos as duas coisas. Elas são sempre masculinas ou femininas. A pergunta é: como juntamos ambas em uma unidade? Ao atingirmos isso, nas diversas áreas, também alcançamos a unidade entre homem e mulher em nós e nas relações com os nossos parceiros. Vejam que bacana, né? Ele está sugerindo aqui uma meditação, né?
Primeiro a gente fez uma interiorização, e aí para a gente poder unir isso, né, em todos os níveis, né? Então vamos lá, eu vou descrevendo aqui, vocês vão fazendo, tá? Então vamos lá. Fechem os olhos. Voltamos nossa atenção aos braços direito e esquerdo. Separem os braços e virem as palmas da mão para cima. As mãos ficam repousadas sobre as coxas. As coxas. Relaxem. Agora sintam primeiro uma mão e depois a outra mão. Qual das duas é mais forte? Qual é mais fraca? Então leve um tempinho para perceber, né? Sem olhar para nenhuma das mãos, olhe para frente, até que ambas se unam. Isso significa uma mão torna-se mais e a outra também. Esperamos até o momento em que não pensamos em uma das mãos, mas que a outra, direita e esquerda, se tornam uma, infinitamente uma. Aqui se processa algo no qual os opostos se anulam, eles se tornam um entre si. Então vejam, né? A união das duas mãos entrou em conexão e se tornou uma só, né? Una. Agora a gente vai aqui em cima e embaixo. Agora faremos o mesmo com regiões de cima e de baixo. Primeiro olhamos para cima e depois para baixo. Por onde em nosso corpo passa a linha da separação? Também aqui esperamos até que ambos se juntam em unidade. Sentimos a diferença em nós quando alcançamos a unidade. Então vejam que bacana, né? Os exercícios. Agora vamos fazer com o pai e a mãe. Agora fazemos o mesmo com o pai e a mãe. Sentimos diretamente em nós o lugar do pai e o lugar da mãe. Qual dos dois é negligenciado e fica em segundo plano? Esperamos num movimento interno até que ambos se tornem um em nós, igual em um só ao mesmo tempo. Ampliamos esse movimento ao sentirmos com o nosso pai, também com seus pais junto a ele, com a nossa mãe, também os seus pais junto a ela. Sentimos a diferença em termos de plenitude e força. O relacionamento de casal. Agora transferimos esse movimento ao nosso relacionamento de casal. Quem ou o que nessa relação está em primeiro plano? Quem ou o que está em segundo plano? Há algo que está mais à direita ou à esquerda? Quem ou o que está mais em cima ou mais embaixo? Permitimos que eles se unam, embora com o mesmo valor. Sentimos o efeito da união entre ambos, com um amor abrangente. Muito interessante, né? Agora vamos ao Deus e o mundo. Agora nos deslocamos em direção a uma outra oposição, que podemos comparar com o que existe entre direita e esquerda, entre cima e embaixo, a oposição entre Deus e o mundo. Deixamos que convirjam em nós, tornando-se uma unidade sem diferenciá-lo. Nós, ao mesmo tempo, com ambos, um só em todos os aspectos. Essas reflexões podem ser transferidas para outras oposições. Irei mencioná-las aqui de forma breve. Saúde e doença. Então, é para a gente
Assim, fazer esse mesmo exercício com outras polaridades, né? Quando desejamos nos livrar de uma doença, comportamos-nos de forma masculina. Quando concordamos com ela, comportamos-nos de forma feminina. Se ambos puderem convergir, a saúde e a doença atuam juntas, tornando-se uma só. Olha que interessante. Vida e morte. Aqui, a vida é masculina e a morte é feminina. O que acontece conosco quando ambos podem convergir em uma unidade nos sentimentos? Nossa vida se torna tranquila e plena. Vivemos com a morte diante de nós. Dessa forma, nossa morte é, a seu tempo, plena. Interessante esse da vida e morte, né? Essa, essa, essa parte aqui eu não conhecia. Antes e depois. Com relação ao tempo, o passado é sentido como feminino. Nesse sentido, ele está concluído. O futuro é masculino. Quando nos orientamos pelo depois, agimos de forma masculina. Quando o antes nos atrai para si, esperamos sem agir. Ambos são necessários e sozinhos são infrutíferos. Como eles se tornam um só no momento do agora? Interessante, né? A ajuda. Imaginem que adentremos em um movimento que une tudo aquilo que é separado e que alguém venha nos pedir ajuda. O que podemos fazer por essa pessoa? O amor ao próximo começa por aquilo que está mais próximo de nós, o nosso corpo e a nossa saúde. A gente vai fazer agora só até essa meditação e depois vamos encerrar. A entrega. Farei com vocês uma meditação que dá continuidade àquilo que vivenciamos anteriormente. Então vamos lá, pessoal. Vamos ao interior do nosso corpo, em nosso corpo e naquilo que ocorre dentro dele, o tempo todo. Deparamos-nos com um poder criativo, do qual provém tudo aquilo que existe. Dele provém nossa vida como ela é. Ele nos mantém vivo, com uma dedicação e um amor que tudo abrange. É dele que vem a ajuda quando algo em nós está passando necessidade. Quando uma ferida se cura, esse movimento está agindo em nós. Olhamos para essa força com devoção. Colocamos-nos em suas mãos com entrega, com confiança máxima. Colocamos em suas mãos a nossa doença e tudo aquilo que dói. Essa força nos conduz, através de nossa doença e do nossa dor, a uma vida mais plena, a vida completa. Ela nos conecta a todos os que nos pertencem, de forma que tanto nós, eles nos tornemos saudáveis. Agora olhamos para alguém que está perto de nós, alguém que está doente, com que nos preocupamos. Também nele vemos esse poder atuando, direcionamos a essa força as nossas preocupações com relação ao outro. Ela se preocupa somente ela. Ajudamos o outro, primeiramente, ao colocar nas mãos dessa força nossas preocupações em relação a ele. Colocamos-nas em suas mãos com entrega. Bonito, né? A gente interioriza e aí a gente entra em contato com a força, né? Entrega para essa força, né? E está conectada com algo maior para fazer o movimento, né? Não, a gente fica no controle, fica ali achando que sabe tudo e achando que está tudo resolvido, né? Mas é isso. Então, nossa leitura de hoje é essa. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!